Olá pessoal, aqui é o Leandro do canal do Akasha. Seja bem-vindo mais uma vez a uma resenha dentro do quadro Livros Essenciais. O livro de hoje é Medicina Vibracional, uma medicina para o futuro, de Richard Gerber. O Dr. Richard Gerber graduou-se em medicina pela Escola de Medicina de Wayne State University, em Detroit. Nos últimos 12 anos, vem pesquisando métodos alternativos de diagnóstico e de cura, incluindo o uso da fotografia Kirlian para a detecção do câncer. A compilação desses anos de pesquisa forma a base para este livro. O livro tem como sinopse: em medicina vibracional, o Dr. Richard Gerber nos leva à compreensão e à aceitação desta nova modalidade de medicina. Neste livro, resultado de mais de 12 anos de leituras, estudos e pesquisas, o autor constrói um lúcido modelo do organismo humano, partindo do físico e chegando ao etérico. Depois, ele segue em frente para também incluir no modelo as propriedades e características das energias sutis dos planos espirituais. Assim, passamos a entender o organismo humano como uma série de campos de energia multidimensionais que se influenciam reciprocamente. Ao desenvolver este modelo em termos científicos e ao endossá-lo com algumas das mais recentes e fascinantes pesquisas clínicas e laboratoriais, medicina vibracional permite que o leitor aprecie de forma mais plena a linguagem corpo, mente e espírito, cujo desdobramento atual é a medicina holística. Além de discutir os diversos mecanismos de cura, este livro é também uma introdução e uma nova maneira de encarar a saúde e a doença de modo geral. Trata-se de uma tentativa de ir além do modelo de doença geralmente aceito, pela medicina tradicional, é claro, a fim de compreender de forma mais profunda por que nossos pensamentos e emoções afetam a nossa fisiologia e de que modo terapias tão simples, à base de ervas, de água, essências florais, por exemplo, podem ser agentes de cura tão eficazes. Medicina Vibracional é, sem dúvida, o mais definitivo e inteligente livro já publicado a respeito da medicina energética, cobrindo todos os campos da arte de curar, que se convencionou reunir sob a denominação geral de medicina alternativa. É um livro fabuloso, de fato, mas ele é muito denso, porque eu até demorei um pouco para terminar a leitura dele e até hoje continuo revendo algumas matérias, alguns capítulos. É um livro com mais de 440 páginas, para ser mais preciso, com 454, mas é claro que ali já entra mais um glossário, de fato. Eu vou ler não só a introdução, mas para que vocês tenham uma noção da grandiosidade e da qualidade da compilação e até mesmo o cuidado que o autor teve para não só selecionar, mas trazer à tona as pesquisas de caráter científico, de fato, que tem acerca dessas questões, realizadas por cientistas. Então nós temos no sumário, primeiro, de hologramas, energia e medicina vibracional, uma visão einsteiniana dos sistemas vivos. As maravilhas da luz laser, a holografia como um novo modelo da realidade, assim em cima como embaixo, o princípio holográfico da natureza, o princípio holográfico na natureza, os fatos científicos em busca do corpo etérico, evidências proporcionadas pela folha fantasma, o corpo etérico como um holograma, notícias do mundo da física de partículas, a matéria como luz congelada e suas implicações para a medicina, assim em cima como embaixo, o universo como um holograma cósmico. Resumo: novos princípios energéticos para uma nova era. Essa é a primeira parte do livro. O livro é dividido em partes. E vocês percebem que ele faz muita menção ao macro e o micro, o axioma hermético existente lá na tábua de Esmeraldas, do Hermes Trismegisto. Parte 2. Medicina newtoniana versus medicina einsteiniana. Perspectivas históricas sobre a arte e a ciência da cura. Medicina herbórea. Os primórdios da
farmacoterapia, medicina homeopática, um passo radical que vai além das ervas, as maravilhas da água, o que torna isso tudo possível, um modelo de energia sutil para a cura, pela homeopatia. Terceira parte do livro, os primórdios das abordagens médicas energéticas, o nascimento da medicina vibracional, a descoberta e o desenvolvimento dos raios-x, os primeiros modelos médicos de uso de energia para diagnóstico e tratamento, eletroterapia, da eliminação da dor à cura de fraturas, novas aplicações dos raios-x, o desenvolvimento do tomógrafo axial computadorizado, formação de imagens por ressonância magnética, um passo a mais rumo à compreensão do corpo, um passo além, aparelhos de ressonância magnética e eletrografia no limiar do etérico. Quarta parte, os domínios de frequência e os planos sutis da matéria, uma introdução à anatomia multidimensional humana, a interface físico-etérica, a próxima grande descoberta no desenvolvimento da medicina vibracional, os chakras e os nadis, uma ligação de anatomia energética sutil indiana, o corpo astral, a sede das nossas emoções e um mecanismo para a consciência desencarnada. Um modelo científico dos domínios de frequência, um modelo Tyler-Einstein do espaço-tempo positivo e negativo, as questões da dualidade, abre-se aqui um parênteses, o corpo mental, o corpo causal e nossos corpos espirituais superiores, um modelo de frequência da nossa anatomia energética sutil expandida, uma estrutura para a compreensão do ser humano multidimensional, reencarnação e transformação humana, um modelo multidimensional da evolução da consciência. Perceba que ele faz aqui uma extensa pesquisa sobre os corpos mentais, o corpo causal, que compõem os 7 corpos. Claro que esses 7 corpos dimensionais, eles variam de acordo, em sua terminologia mesmo, em sua nomenclatura, dependendo da escola que as estuda. Então, aqui ele adota o termo por uma determinada escola. Então, nós temos o corpo físico, o corpo etérico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, corpo causal, corpo átmico, ou corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, mental superior, búdico, átmico, ou corpo físico, corpo etérico, corpo astral inferior, superior, corpo mental inferior, superior e psicossomático harmônico. Mas também dentro da linguagem oriental tem outros termos, como Pranamaya Kosha, Anandamaya Kosha, para designar alguns corpos. Kosha é corpo, então, e o radical da palavra, Kosha, é sempre corpo, e a outra parte, a parte inicial da palavra, sempre designa qual corpo ele está se referindo. Então, Pranamaya Kosha, prana, a energia vital produzida no interior das estrelas e que é ventilado por elas através de raios, partículas supercarregadas. E chega até nós e o nosso corpo absorve, não só o nosso corpo, como toda a natureza, o planeta. Sendo que o prana ele tem 5 variações também e ele pode ser alimentado de várias maneiras. Tem um determinado prana que só é absorvido por nós durante o sono. Haja vista que a privação de sono caracteriza vários problemas à nossa saúde. Porque também é uma forma de alimento, não só de repouso e tempo para que o nosso corpo possa se renovar em alguns aspectos, mas tem toda essa questão envolvida. Então, só um exemplo, Pranamaya Kosha, corpo vital, que é uma referência ao corpo etérico, o duplo etérico, certo? Feito esse parênteses, demos continuidade. Quinta parte, o sistema de energia sutil e suas relações com os antigos métodos de cura. A acupuntura e a filosofia chinesa da cura, as modalidades modernas de um antigo método de diagnóstico e tratamento, Yin Yang.
e os 5 elementos, a visão chinesa da natureza, a cronobiologia, o sistema de meridianos acupunturais, o sistema de meridianos acupunturais como uma interface para a realização de diagnósticos, a rede meridiano glial, uma interface elétrica com o sistema nervoso humano, o sistema de meridianos acupunturais como uma interface terapêutica. Um retorno ao conceito da cura pela energia. 6ª parte, novas janelas para o mundo oculto, o desenvolvimento das tecnologias energéticas sutis, sistemas de diagnóstico baseados nos meridianos, Hahnemann atualizado com tecnologias da nova era, ESV e as doenças ambientais, um novo exame da ecologia clínica, da ESV à radiônica, um método de diagnóstico e terapia baseado apenas na frequência, os mecanismos de ação na radiônica e na radiestesia, que antigamente era conhecido como rhabdomancia, uma discussão adicional sobre a ligação chakra-sistema nervoso, a evolução da medicina vibracional aprendendo a curar com a sabedoria da natureza, aprendendo a curar com os remédios florais. O Dr. Bá descobre as dádivas ocultas da natureza. Uma revolução na cura pelas essências florais, a contribuição de Gurudas com vistas a uma síntese da medicina vibracional, karma, consciência, a rede cristalina, a ligação entre a glândula pineal e o hemisfério cerebral direito, a questão dos miasmas, nossas propensões energéticas para a doença, um exame mais detalhado das novas essências florais, métodos revolucionários de cura nos níveis físico e etérico, elixires de pedras preciosas e cromoterapia, que ele está falando dos cristais, evidentemente, e incursões adicionais no terreno da cura pelas vibrações, o poder de cura da luz solar e da água, novas revelações relativas à compreensão das dádivas vibracionais da natureza. 7ª parte, ou 7º capítulo. Os fenômenos da cura psíquica, explorando as iniciações em favor da existência de um potencial humano oculto. A cura psíquica como um aspecto do potencial humano, um exame histórico de sua evolução através dos séculos, pesquisas modernas a respeito da cura psíquica, os cientistas estudam os efeitos biológicos das energias curativas, semelhanças energéticas entre os curandeiros e os campos magnéticos. A ciência examina mais atentamente o magnetismo animal, energias curativas e entropia negativa, a tendência no sentido de um aumento na organização celular. A doutora Krieger estuda os curandeiros e a hemoglobina, a evolução do toque terapêutico, dos passes magnéticos à cura espiritual, um modelo multidimensional das energias curativas, os cristais e o sistema energético sutil humano, a redescoberta de uma antiga arte de curar, uma história esotérica das tecnologias cristalinas, as raízes do Vale do Silício no continente perdido da Atlântida, curando com cristais de quartzo, a redescoberta das antigas ferramentas de transformação de doenças, novas perspectivas no reino mineral, as energias da natureza e os 7 sistemas cristalinos, dádivas ocultas originárias do interior da Terra, as propriedades espirituais e curativas de pedras e gemas. 5, parte 5, a rede vital intercomunicante, nossas ligações com chakras, um novo modelo de doenças e bem-estar, a doença como manifestação de disfunções nos chakras, a dinâmica dos chakras e as lições espirituais da evolução pessoal, as energias Kundalini, a busca da iluminação, o papel dos chakras no desenvolvimento da consciência superior, meditação, reencarnação e doença humana, os chakras como repositórios de energia kármica, os conceitos psicológicos de meditação e iluminação, o modelo de Bentov acerca da ressonância cérebro-coração e a síndrome físio-kundalini. 6ª parte, o capítulo, cura holística e mudanças de modelo, o surgimento da medicina para a nova era, cura vibracional e medicina holística, uma mudança gradual do reducionismo para o holismo, estresse, doença e bem-estar, criando novas definições de saúde e integridade. 7ª parte, o capítulo, evolução pessoal e planetária, a cura vibracional e suas implicações para uma humanidade em evolução, responsabilidade pessoal e desenvolvimento espiritual, nosso potencial inato para curar a nós mesmos, que é o processo de autocura, o ciclo cósmico de regeneração e renascimento, filosofias antigas para uma nova era, a medicina vibracional vista como a ciência espiritual do futuro, o próximo passo evolutivo na transformação pessoal e planetária.
Ora, aqui, então foi o sumário. Vocês perceberam que é muito rico e extenso o trabalho dele. E sem falar a relação de diagramas, tem muitas imagens que ajudam na compreensão daquilo que está sendo falado. Mas confesso que eu mesmo, já habituado a esses estudos mais técnicos, tive que recorrer a outros livros para servir como aporte ou auxiliar do que ele estava falando. Inclusive livros de medicina mesmo, pesquisas que eu fiz correlatas, para me dar uma noção maior do que realmente ele estava falando, de qual a estrutura do corpo, etc. Como também de outras questões ligadas aos corpos sutis, que nós recorremos a outros atores confiáveis. Aqui então nós daremos só mais faremos a nossa finalização de resenha através dos agradecimentos que ele faz e alguns comentários que ele tece acerca do livro. Este livro é resultado de mais de 12 anos de leituras, estudos, pesquisas e sondagem interior. Embora muitos cientistas, físicos e eruditos sejam mencionados ao longo do livro, houve uns poucos que influenciaram profundamente as minhas ideias. Essas pessoas excepcionais e seus escritos proporcionaram-me grande inspiração e discernimento, o que estimulou o meu próprio pensamento criativo e a elaboração dos meus modelos. Sua influência sobre mim foi suficientemente grande para alterar de forma irreversível a minha percepção de mim mesmo, da humanidade como um todo e do universo. O vasto reino físico constitui apenas uma pequena parte de uma realidade multidimensional, muito maior e mais assombrosa, sobre a qual, na qualidade de seres humanos, temos infinitamente mais controle do que pode parecer à primeira vista. Ao ajudarem a mim e as outras pessoas a começarem a apreciar as ilimitadas fronteiras do potencial humano, especialmente no que diz respeito à esfera das curas. Essas pessoas extraordinárias ajudaram a pavimentar o caminho à minha frente. Eu gostaria de agradecer as seguintes pessoas, então ele vai tece os agradecimentos a diversas pessoas que o ajudou na elaboração do livro. Num sentido metafórico, a relação e a produção deste livro foi, de certa forma, semelhante ao nascimento de uma criança. Meus editores da B&K Company, Barbara e Jerry Clough, e a sua excelente equipe artística editorial, editora-geral Guilherme Vivino e designer Angela Wernick, atuaram como parteiras espirituais que me ajudaram a dar à luz esta criança ao cabo de sua longa gestação e trabalho de parto. Eu gostaria de expressar-lhes o meu agradecimento pela ajuda e compreensão criativa e pela sua boa vontade em trabalhar com a minha visão interior a respeito de como este livro deveria ser. E aí ele finaliza praticamente agradecendo a mais algumas pessoas, e ele diz que as ideias, figuras e gráficos de uma forma tão fácil e intuitiva, e provavelmente jamais teria tido tempo para realizar um projeto desse alcance e magnitude sem auxílio de todas as pessoas que ele cita, que eu mesmo vou deixar para que vocês saibam quem são. Mas o que fica aqui válido para nós nessa resenha, e de fato patente, é que é um livro indispensável para qualquer pessoa que trabalhe com as energias, que trabalhe com esse campo vibracional, e que dentro de muitos e muitos outros temas correlatos e livros da mesma linhagem ou dentro do mesmo campo de interesse, que é a saúde integral, terapias holísticas, entre outros nomes, é um livro indispensável. É um livro que se deve ter e que deve ser minuciosamente estudado. Muito rico, muito sério e muito forte, no sentido de dar uma base a quem realmente trabalha com isso ou simplesmente quem quer conhecer para não cair no conto do vigário. Porque hoje a gente sabe que existe um tanto de gente se envolvendo com essas coisas e não tem a menor condição, não tem a mínima capacidade para estar envolvido com isso e às vezes ganhando muito dinheiro e no mais das vezes atrapalhando as pessoas ou no fundo se atrapalhando, porque isso tem uma consequência muito grave para elas mesmas no futuro próximo, é claro. Então ficou aí a nossa dica, a nossa resenha do livro. Espero que vocês comprem, estudem e divulguem
o que foi dito aqui. Muito obrigado, até a próxima, tchau!